e eu estou aqui. Vou fazer com você a decoração do nosso panetone. No caso, eu escolhi o chocotone, né? Peguei um da marca que eu gosto, que eu acho que é bacana. Vou ensinar vocês a rechear e também decorar. Então vamos dar início aqui a esse super panetone maravilhoso, meu chocotone na verdade, né? Tá um cheiro aqui sensacional. O processo é super simples, é fácil, é rápido. Vou dar todas as dicas para você conseguir fazer aí da sua casa e arrasar, porque é uma super ideia, fica lindo. Eu vendi muito esse panetone no Natal, que eu vendi as cestas, né? Então eu vendi muito esse panetone também, porque ele fica, além de lindo, fica muito gostoso e dá água na boca, né? Eu separei um cortador para facilitar o nosso corte. Por quê? A gente podia muito bem, se você não tiver, você vai fazer um círculo na ponta aqui do seu panetone, mas com um cortador a gente tem uma coordenação melhor para a gente poder tirar o nosso miolo do nosso panetone e poder colocar uma ganache maravilhosa que eu já trouxe aqui preparada para você. Acho que todo mundo sabe fazer a ganache, porém a minha, eu já vou falar como que eu fiz essa ganache. Então eu vou iniciar cortando o miolo, a gente vai tirar esse miolo e claro que a gente não vai descartar. Então eu vou cortar para você ver como que é. O que você tem que fazer? Você centraliza, né? Deixa bem no meio do seu panetone e dá uma afundadinha, dá uma giradinha assim, vai dando uma... para que ele corta. Ele vai marcar bem, tá vendo? E aí você vem com a faca. Você não pode deixar passar muito para os lados e nem tirar o fundo dele. Você tem que deixar um pouquinho ali do fundo. Então, corta bem. Vê se está bem soltinho esse tampão. Vai tirar. Ó, o meu ficou meio presinho. Aí você vai dar mais uma cutucadinha nele. Você pode tirar ele do fundo, ele vai ficar meio grudadinho. Aí você dá uma puxadinha. Porque se a gente não for tirar tudo, tá vendo como que ele sai? Então, você pode pegar, ó, o fundo que não desgrudou, você tira. Ele vai fazer um buraco bem perfeitinho. O que sobrou, você pode dar uma ajustadinha, né? Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Eu estou com a minha ganache pronta aqui. Eu coloquei 200 gramas de chocolate nobre, tá? Com creme de leite derreti no micro-ondas. Então foram 200 gramas de chocolate nobre, eu uso da marca Cical, com 100 gramas de creme de leite, tá? E aí eu derreti o chocolate com creme de leite no micro-ondas. Você faz em 1 minuto, para, mexe, se precisar você coloca um pouquinho mais. Então ele tá numa consistência, ó, que ainda não está escorrendo, a gente precisa deixar ela um pouquinho mais mole. Então o que eu vou fazer? Eu tô com um pouquinho de leite aqui em temperatura ambiente, tanto o creme de leite quanto o nosso leite precisa estar em temperatura ambiente. Se você colocar ele gelado no chocolate, o chocolate quente, ele vai dar um choque térmico e o chocolate vai endurecer, vai ficar numa consistência horrível. Na ganache aqui também você tem a opção de colocar um pouquinho de glucose ou um pouquinho de mel. Por que colocar o mel ou a glucose? Para ele trazer um brilho, deixar o seu chocolate com mais brilho. E a glucose também ele protege para não açucarar. Porém você tem que ter um mel de boa qualidade, né? Um mel 100% mel. E ele também não pode estar cristalizado, né? Com aquelas açuquinhas, né? Açucarado, na verdade, né? Então você pode estar colocando a glucose ou o mel, certo? Para dar um brilho, para trazer um chocolate mais... ele fica mais lisinho e mais brilhoso. E também conserva melhor, né, a ganache no panetone do seu cliente.
Então eu tô com um pouquinho de leite, eu vou acrescentando esse leite aos poucos. Você vai sentir como que vai ficar aí a sua ganache. Mexe com cuidado, né? Pra não fazer meleca. Porque eu sou a dona da meleca, não tem jeito. Incorpora bem, tá? Pega um pote até maior, eu quis pegar esse porque já tem um biquinho. Mas eu acho que foi muito chocolate pra o tamanho do pote, né? Que ele já tem uma pontinha e aí eu falei, eu vou facilitar a minha vida. Mas, ó, tá vendo? Ele fica bem mais líquido e ele fica bem mais molinho. Por quê? A ideia é você deixar um ganache mais líquido para quando o cliente cortar, né, ele ter aquela sensação vulcão, sabe? Aquela sensação de cortar e vai escorrer o chocolate, é isso, né? E a ganache, ela acaba dando uma endurecida. Então a gente precisa dar uma amolecida nela e a gente pode amolecer com leite. O ponto certo é justamente esse, ó. Quando eu estava sem o leite, ela estava pingando. Tem que escorrer em ponto fio, assim, tá vendo? Ela estava caindo em partes. Né? Ó, tá vendo? Ela tá... Se você... eu quero um pouco mais mole. Cuidado, né? Cuidado, porque você vai colocando muito leite, ela vai escorrer muito e talvez não seja um ponto legal aí que o seu cliente possa gostar. Então, não precisa você deixar ela muito mole, certo? Então, a gente vai colocar essa ganache no meio. Não peguei o meu apoio por aqui. A gente vai colocar ela no meio do nosso panetone. Olha, gente, que delícia! Eu cobri, mas eu não coloquei até a boca. Vocês conseguem ver aí no vídeo, conseguem visualizar. Ó, sempre limpa, né? Não deixa o panetone sujo, escorreu, pingou. Não deixa o panetone sujo, melecado. Né? Tem que ter uma aparência muito boa. Então, no caso, eu aqui, ó, a medida do meu, eu não sei se no vídeo você consegue ver perfeitamente, mas se eu colocar do jeito que tá aqui, ele vai afundar e de repente pode transbordar. Então você vai colocando aos poucos, tá? Porque precisa tampar. Então, ó, o meu tem bastante, certo? Se você quiser colocar, tipo no meu caso, é pra minha casa, então não tem problema. Eu posso tampar e eu posso achar aqui o lado certo do meu panetone. Olha aqui, eu encaixei, ele não transbordou. Então, ó, fechei. Ficou perfeito. Então afunda um pouquinho, mas cuidado para não afundar muito. Eu encaixei ele certinho do jeito que eu cortei. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos finalizar colocando uma ganache mais consistente por cima. Então se por acaso você encher muito, né, você vai tirar o excesso do panetone, mas não esqueça que o tampão você precisa deixar ele intacto, perfeito, porque a gente finaliza tampando o buraquinho, certo? Para depois a gente jogar a nossa ganache mais consistente e fazer a decoração final. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou te ensinar a colocar a ganache. Primeiro a gente começa pelas laterais. Se você gosta de deixar tipo aquelas gotinhas, né, os nossos pontinhos, você vai começar pela lateral, deixar ela pingar mesmo no papel, né? Então você vai começar a jogar, ó, você vai escorrer aqui na ponta, você vai fazendo pontinhos, né? Então você pega, são as famosas gotas, né? Você vai jogando. Primeiro você começa nas bordas, depois você vai trabalhando na parte de cima. Deixa escorrer mesmo. Se não for se você achar que não tá indo, que não tá ficando legal, você jogando, deixa escorrer, vai lá embaixo, não tem problema.
Você jogou, ela não desceu toda. Dá mais uma jogadinha, ela vai parar. Por isso que você não pode deixar nem muito fino, nem muito a consistência da calda, nem muito fina e também nem muito grossa. Na hora de você colocar, gente, tem que ser um pouquinho delicado, viu? Porque ela tem que ficar gotinha, não vai fazer igual eu tô fazendo aqui, que eu tô olhando pra vocês e fazendo, tá saindo uma meleca, sabe? Tem que escorrer e fazer um formatinho de gota, né? Mas vai devagar que você vai conseguindo. Você pode também fazer com o saco de confeitar. Fica super mais fácil também com o saquinho de confeitar. Com o saco de confeitar fica mais perfeitinho, né? Fica mais bonitinho. Mas eu gosto meio bagunçado mesmo, daquela sensação de que foi escorrido, né? Natural. Você limpa depois o papel do panetone para não ficar, né, muito feio, aquela meleca. Você dá uma ajeitadinha e aí você joga em cima da gota que não deu certo, você joga um pouquinho, assim, encosta bem de leve, porque daí ela vai fazer automaticamente. Mas eu gosto, tá vendo? Dessas que ficam maiores, que ficam menores, eu gosto. Eu acho que fica bem bonitinho. Aí você dá uma geral, aquela que não formou gotinha, por alguma razão você joga mais um pouco, deixa ela escorrer. E aí você vai cobrir a parte de cima por último. Ó, que gostoso, que charme que fica, tá vendo? Aí você não precisa deixar escorrer, só cobre mesmo, né? Aí pega o lado contrário da colher, tá vendo? Pra poder fazer as bordas e não vazar tudo. Ó, aí você vai dando uma puxadinha, vai alinhando, tá vendo? Você cobre bem, tá? Deixa uma camada mais consistente em cima, mais grossa, né? Deixa uma camada mais grossa em cima. Cobre bem, pra não aparecer que a gente cortou ali o miolinho cortado, pra calda não penetrar de repente no buraquinho e ficar feio, né? Sua decoração aí. Então você pode usar o quanto você quiser. A intenção aqui, o importante é você deixar ele por igual. Feito isso, você dá uma rodadinha no seu panetone, veja se tá coberto por inteiro, né? Ah, tá legal, tá bom de gotinhas. Então, agora o que eu vou fazer? Finalizar o resto da decoração antes dele secar. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe um pouco de amêndoas laminadas, pistache, eu trouxe uns inteiros e trouxe uns mais ou menos picadinhos. Então eu vou espalhando, né? Eu procuro colocar as menores lâminas que eu acho, pra não ficar aquele carnaval, né? E eu vou colocando uma de cada, coloca nas laterais, pode colocar perto das gotas. Gente, eu sou muito atrapalhada, muito. Não sei se vocês são assim também. Ó, os pedacinhos de pistache, o que é legal? Você pegar o pedacinho mais verdinho que você achar. Pega aí, né, o pistache sem casca. Vai tentando arrancar tudo que você puder para deixar ele o mais verdinho possível, para dar aquele contraste de cor, né? Porque é isso que chama a atenção aí do nosso
panetone, a nossa decoração aqui do nosso chocotone, panetone, seja qual for a sua opção. Você vai colocando aí o pistache, que pistache, né, nunca é demais, porque todo mundo hoje tem pistache, tá chique, né, arrasa. Então vai colocando, mas assim, sempre com moderação, né, coloca um pouco, veja, aí tem uns pedacinhos pequenos que eu triturei. Você pega esses pedacinhos, joga ele espalhadinho, fica uma graça os pedacinhos menores, os farelinhos. Você dá uma esmagadinha, sabe? Você pode dar uma triturada, fica mais bonito. Você pode pegar um pano, quebrar também ele no pano com um martelinho. Ficam uns pedacinhos menores, tipo uns farelinhos, tá vendo? É que eu fiz a besteira aqui de misturar tudo. Quis deixar mais prático para não ficar sujando muita coisa. Agora eu tô... E aí também eu peguei algumas frutinhas cristalizadas para destacar na cor também, né? Coloquei aqui damasco, porque o damasco dá um contraste de cor que fica genial. Ó, tô colocando, você já vai vendo aí que ele já vai destacando, que é muito fofo, fica muito bom. Fora que damasco tem tudo a ver com Natal, né, gente? Então damasco não pode faltar. Peguei umas frutinhas cristalizadas, ó, tô colocando também. Você pode colocar as verdinhas para destacar junto com o pistache. E também, claro, que eu não podia deixar de colocar aqui o meu morango desidratado, o glaciado também. O morango, gente, ele faz toda a diferença. Olha como que ele deixa mais charmoso, porque o vermelho é a cara do Natal, não é mesmo? Então, pode espalhar aí bastante moranguinho. Qualquer um que você comprar, você pode utilizar, tá? Tanto o morango desidratado, quanto o morango glaciado. Para essa ocasião não tem problema. Então você vai espalhando bem o vermelhinho, porque esse vermelhinho faz toda a diferença. Olha que lindeza! E você dá uma virada, porque às vezes a gente, né, coloca mais de um lado do que do outro. Tampa os buraquinhos. Pode colocar mais amarelinho também, se tiver faltando, né? Tiver um espacinho sobrando, pode colocar bem picadinho mesmo, não precisa ser muito pequeno, mas coloca o menorzinho que você conseguir aí pra ficar bem delicado, né? E é isso. Olha que coisa mais graciosa. Vai ficando linda a montagem, né? E aí, você já colocou bastante. Ah, dá pra pôr mais umas amêndoas laminadas, porque a amêndoa laminada ela também dá um destaque, né? Mas a gente precisa deixar ele não muito carnaval, né? Então, se você já colocou bastante coisa, acha que já tá bom, pode parar por aí, não precisa colocar mais nada, né? Pra mim, o meu já está ótimo. E agora, para dar aquele toque final e deixar ele ainda muito mais charmoso, eu vou colocar um pouquinho do meu açúcar dourado. E depois eu vou finalizar com o meu pó mágico. Espera aí que você vai entender o que eu tô falando, que deixa a coisa mais linda do mundo. Olha que brilho que fica. Gente, olha que beleza. O chocolate, ele nem precisa estar tão
tão frio para você colocar, porque esse açúcar ele é cristal, então ele aguenta a temperatura, ele vai no forno, né? Eu uso esse açúcar para poder fazer a decoração dos meus cookies, né, dos biscoitos, então ele aguenta uma temperatura alta, então o chocolate ele não precisa estar totalmente frio para você poder fazer essa finalização. É até bom você fazer ele com um chocolate úmido para grudar melhor, né? Então, coloquei o meu açúcar e agora nós vamos colocar o meu pozinho dourado mágico. Como que eu faço isso? Eu pego um pouquinho do pó, deixa eu colocar aqui para ver se você consegue ver. Coloco na minha própria tampa, dou uma diluída nesse pó com o álcool de cereal, né? Eu uso esse, tá? E aí eu coloquei um pouco para poder fazer uma misturinha aqui. E agora vocês vão entender que charme que fica a finalização aqui do meu panetone. E aí você vai tirar o excesso com a pontinha do dedo, você vai dar uma chuviscada, ó. Olha que coisa mais maravilhosa. Você precisa tirar o excesso para ele não cair aquelas gotículas, né? Aí você pode fazer na gotinha do lado. Olha. Gente, fica uma finalização incrível. Não tentem não se encante com isso. Lembrando de tirar o excesso. Eu passei bem pouco mesmo, bem pouco, porque eu usei o meu açúcar cristal para não ficar também, né? Mas olha que lindo. Eu vou deixar a câmera bem de pertinho. Faz uma melequinha isso, viu, gente? Então quando vocês forem, tenta mirar bem no panetone mesmo, porque voa brilhinho para tudo quanto é lado. E está pronto o nosso panetone. Agora é esperar um pouco, né, para poder dar uma secadinha. E aí você deixa secando para você poder embalar, claro, né? E depois você enviar para o seu cliente. Você pode pegar aqueles plásticos próprios para embalar panetone. Não tem segredo nenhum, né? A cobertura você pode usar o chocolate fracionado, misturado com o chocolate cobertura misturado com chocolate nobre, se você quiser. Eu não gosto muito de chocolate fracionado, né? Mas de repente, eu não sei onde você mora, se é muito calor ou não, porque se você colocar o chocolate na geladeira ele vai ficar bem durinho, né? E dentro, como que vai ficar a sua ganache? Se você por um acaso errou ali o seu ponto, a intenção é deixar ela mais líquida, né? Então tudo isso você precisa observar. Se você fizer a ganache na proporção certa, normalmente a gente fala 1 para 1, ou seja, o que é 1 para 1? Se você usar 100 gramas de chocolate, você usa 100 gramas de creme de leite, mas isso depende para a ocasião que você vai usar a sua ganache. Então, assim, é relativo. Cada um tem o seu método, cada um tem o seu modo de usar.
Nem sempre eu vou com todas as informações que eu aprendo, somente fico com aquilo. Não, eu vou fazendo do meu jeito, eu vou vendo, adaptando o que eu acho que fica melhor. Quando você conhece a técnica, você pode fazer isso, né? Você vai colocando menos, você vai colocando mais. Então você consegue ter uma ideia do quanto que você pode estar usando ou não se você conhece a técnica, né? Então, gente, é isso. A decoração está pronta. Finalizamos com sucesso. Eu vou tirar umas fotos para deixar bem visível para você ver. Eu vou cortar pra gente poder ver como que ficou esse bolo dentro, esse bolo, ó, esse chocotone. E aí a gente vai ter aquela sensação gostosa que o cliente vai ter quando receber esse chocotone decorado por você. Já vamos cortar pra gente ver como que ficou dentro. Eu só vou tirar umas fotinhas antes pra garantir aqui que ele, né, ficou lindo. Então eu preciso garantir com essas super fotos. E depois nós vamos fazer o corte para você ver como que fica no meio do nosso panetone aqui, que eu fiz especialmente para ensinar você e você poder vender e arrasar muito neste Natal. Então, espera aí que eu já venho para a gente poder cortar, certo? Estou aqui já prontinha para poder cortar esse chocotone com você e a gente vai ver como que ficou a nossa ganache por dentro. Eu espero que tenha dado muito certo, viu, gente? Então vamos lá, porque eu quero aquela sensação de vulcão, cortar e ela escorrer, né? Então vamos cortar. Agora vai ser a hora da prova final aqui, do nosso teste, para ver se essa ganache ficou no ponto certo. Do jeitinho que eu queria que ficasse, estilo vulcão. Então vamos cortar, hein? É tudo ou nada, hein? Vamos ver o que vai dar aqui. Olha que delícia! Gente, olha o meu chocotone, que delícia! Tá cortadinho, deu super certo. Eu tenho certeza que você vai adorar e que você vai conseguir fazer e vai arrasar muito. Eu trouxe essa opção porque eu vendi muito e aquilo que é bom pra mim, claro que eu quero trazer pra você, pra que também seja maravilhoso na sua vida. Então eu tenho muita certeza que você vai gostar e que você vai arrasar. Pode ser uma dica simples, mas alguma coisinha às vezes é sempre bom para acrescentar conhecimento, não é? Cada um tem seu jeito de cortar, cada um tem seu jeito de decorar, mas alguma coisa a gente sempre aprende. Então eu espero ter ensinado, eu espero que você tenha gostado. Tô com meu coração aqui meio tristinho porque eu queria estar fazendo esse momento com você. Tenho certeza que você ia dar muita risada porque eu confesso, eu sou muito atrapalhadinha. Imagina eu fazendo isso ao vivo e a minha primeira experiência. Com certeza eu ia estar desesperada, eu ia cortar tudo errado, ia vazar, ia furar, mas eu acho que isso é muito válido, né? É assim que a gente rompe os desafios e que a gente derruba as muralhas e a gente vai que vai. Depois da primeira, a segunda, a terceira já vai ficando mais fácil, não é, gente? Mas é isso, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela compreensão. Eu espero que você goste, faça e se quiser compartilhe, se precisar estarei à disposição. E é isso, mais uma vez obrigada, um beijo no coração, fiquem com Deus e que Deus os abençoe muito para que vocês prosperem e tenham muitas vendas nesse Natal em nome de Jesus. Beijos no coração e até mais.